Melhor é serem dois do que um. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Sabe, você tem que tomar muito cuidado quando você vai mandar uma mensagem bíblica no casamento de alguém. Tem uma certa história que diz que um tio que não conseguiu chegar no dia feliz da sua sobrinha acabou mandando um telegrama para ela com uma saudação um tanto quanto simples, uma mera referência bíblica, ou seja, para poder economizar no seu telegrama, ele apenas pediu para escreverem primeira, ou seja, 1 João 4,18. E essa passagem de 1 João 4,18 diz: o perfeito amor lança fora o medo. Essa era a intenção do texto bíblico que ele queria passar para sua sobrinha. E essa é uma palavra muito boa, uma palavra certa, dita na hora certa, como fala pra gente o bom livro de Provérbios. Exceto que, na hora que o telegrama foi escrito, a pessoa que escreveu o telegrama deixou de fora uma parte importantíssima da mensagem. Ele esqueceu de colocar o 1 de 1 João. E aí, em vez de lerem 1 João, ou seja, a carta, o padrinho que leu o telegrama na hora, leu a passagem de João, o Evangelho. Só que o grande problema é que João, capítulo 4, verso 18, diz: porque já teve 5, e esse que agora você tem não é seu marido. Imagina o bafafá que deve ter dado nesse casamento. Agora, se esse versículo é um versículo meio escandaloso para um casamento, eis um aqui que chega até a ser malicioso. Diz assim: aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que você tem, porque Deus te deu debaixo do sol. Porque essa é a parte que cabe a você nessa vida pelo trabalho que você se cansou, se afadigou debaixo do sol. Está lá em Eclesiastes 9, verso 9. Esse versículo aqui é puro suco de Eclesiastes, é a essência do que Eclesiastes diz o tempo todo. Viver alegremente, mesmo com a pessoa que supostamente você ama, não passa de vaidade. Esse é, digamos assim, entre aspas, um belo estímulo para um casamento debaixo do sol. Só que enquanto poucas pessoas colocariam de fato Eclesiastes 9 num cartão de casamento, existem outras pessoas, muitas delas na verdade, que usam Eclesiastes 4, verso 9. O que é estranho, porque não é exatamente um verso muito romântico, uma vez que você olha para o contexto dos versículos 6 até o 12. Diz assim: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isso é vaidade e é enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um. E aqui está a parte que as pessoas geralmente colocam nos cartões. Só que o texto segue dizendo: melhor serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aqui no verso 6, Salomão começa listando o benefício de se estar solteiro, ou seja, o silêncio e a tranquilidade. Só que aí ele observa nos versos 7 e 8 que o trabalho sozinho acaba sendo meio enfadonho. É por isso que o verso 9 não é uma visão muito romântica do trabalho do casal. Ele vê os benefícios da união matrimonial como uma espécie de indústria de produção em escala, para você poder render mais ali na sua mão de obra e juntar mais patrimônio. Agora, o versículo 11 vê a sua cara metade como uma bolsa de água quente humana, simplesmente um cobertor em carne e osso. Os benefícios de serem duas almas se unindo não são mencionados em lugar nenhum aqui. Os benefícios de se estarem dois são puramente econômicos, militares e até térmicos. É incrível como é que as pessoas tendem a ficar sentimentalizando as falas de Eclesiastes, que é um livro bastante amargo, digamos assim. Há tempo para tudo não é uma canção de protesto bonita, é a aceitação total do status quo que é imutável na vida debaixo do sol. Essa história de, um passarinho me contou, não é muito divertida quando vem do tom sinistro que sai da boca de Salomão. Só que é interessante ver o quanto Eclesiastes pode ser encontrado na nossa linguagem comum do dia a dia. A nossa cultura ressoa completamente com essa visão da vida debaixo do sol, o que não é de se surpreender, mas na verdade é bastante triste. Só que ainda assim, mesmo debaixo do sol, a gente não vai escapar de viver no mundo criado por Cristo e para Cristo. E no mundo de Cristo é perfeitamente explicável por que dois são melhores do que um. Lá desde o início, o Senhor disse para Adão: não é bom que o homem esteja sozinho. E, claro, Adão estava ilustrando para nós Cristo e o seu desejo de ter uma noiva. Nós vivemos em um mundo onde o trabalho e a vergonha do nosso espírito, da sociedade em geral,
na verdade, é compensado pelos seus benefícios. Essa ideia de coletividade, ela só é boa porque a gente vive num mundo que reflete esse desejo de Cristo por uma noiva, por uma relação. Lá na eternidade, ele mesmo determinou ter uma esposa, mesmo que isso lhe custasse tudo. Não por objetivos econômicos, isso custou tudo para ele. E também não foi para ficar mais forte, porque na cruz ele ficou completamente e infinitamente enfraquecido para poder conquistar a sua esposa. E também não foi simplesmente para poder se manter quente. Ele desejou uma noiva porque em sua graça ele se alegra de compartilhar tudo aquilo que ele possui. Cristo, diz Paulo, amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o casamento definitivo. E igualmente para nós, essa deve ser a razão para nós acharmos que dois são melhores que um.